Tá como anfitrião, Augusto. Acho que só tá faltando o Henrique para entrar aí. Aí, Ô, com quem eu tava falando mesmo? Com a Adailson. O Adailson. A gente tem que fazer a leitura do preço no cenário todo, né? Você pegou esse pavio aqui, né? Sim, Tá, mas o que que acontece? Esse pavio aqui é um registro de baixa, né? Então o isso. preço rompe ele é um lote, tá? Mas esse pavio, ele é uma referência de taxa para nós. Essa posição, ela é mais importante que o pavio, porque essa posição, ela defende uma taxa de força. Então, até onde ela leva o preço é mais importante do que o pavio para nós, tá? Isso daqui é para é para eu saber que tem lote. Isso daqui é para eu saber que tem um fechamento de lote. Então, o preço trabalha perto dela, ó. Olha lá, no pé dela, tá vendo, ó? Trabalhando dentro dela, tá vendo, ó? Mas é o seguinte, a gente, você tem que saber a força do preço, aonde o preço tem que parar. Se você tivesse feito uma marcação passada aqui, ó, que nem eu falei que eu fiz para você, a gente tem fracionamentos de venda, né? Um lote de venda, fracionamento de posições de venda. O crocodilo vai fazer? Vai fazer cor? Um bicho em cima do outro? Nossa, eu vi. Legal, né? Deixa o papai acabar aqui, tá? Já que eu vou lá. Então, a gente soma confluências, né? Porque essa daqui é uma posição de venda, o preço, quando se segura abaixo dela, o preço tende a reverter. Mas também é uma divisão de preço. O preço, quando trava nessa linha aqui, ó, que está marcada de azul, ele faz um movimento de venda. Então, a gente tem mais um volume aqui, né, de pressão de nova baixa aqui também, que tende, faz o preço a reverter. Então, é tudo de acordo com o cenário. Se essa vela aqui, por exemplo, se essa vela aqui, ó, eita, marcador branco. Se essa vela aqui, por exemplo, tivesse chegado aqui, a gente teria uma confluência para cá, porque ela já estaria dentro do posicionamento de novo, que defende a posição de compra. Aí, às vezes, ela vai romper o teu pavio, entendeu? Entendi. Então, é tudo cenário, é tudo cenário. Cada vela vermelha dessa daí que você marcou é um fracionamento nesse caso também, né? Sim, porque cada uma está indo além do pavio da vela anterior, né? O corpo dessa está indo além do pavio dessa, o corpo dessa está indo além do pavio dessa. Então, essa tem a mesma força que essa, que essa. Todas aqui defendem a posição de venda. Se você colocar uma linha no final dela, você vai ver que o preço trabalha perto delas, ó. O poder do fracionamento é para isso, para você saber aonde defende-se uma venda. Se o preço de baixo para cima vier travando ali, ele vai fazer uma venda, entende? Ou uma compra nesse caso aí, né? Quando você marcou nessa parte aí, seria uma compra nesse caso se travar aí, né? Aonde? Nessa parte aí onde você botou aí agora a linha, nessa divisão de preço, isso. Se ela travar aí, ela vindo de baixo para como é? Vindo de cima para baixo e ela travar aí, é uma posição para um call nesse caso, Sim, sim, não é isso? Entendi, sim, sim. As divisões de preço determinam seus níveis de preço, né? entendi.
As divisões de preço determinam o seguinte: o teu preço está tentando voltar para cá, é porque ele está tentando fazer força de venda. Mas o teu preço de compra se manteve, tá vendo, ó? Se manteve aqui dentro, ó. Força de venda, ó. Olha o preço fazendo força de venda aqui, ó. Aqui é venda, ó. O preço fica defendendo a venda, tá vendo, ó? Pode ver que ali o preço fica retraindo. Então você tem que encontrar esses níveis do mercado. Entendi. Se o preço passa daqui para cima, ele vai estar dentro dessa posição de compra. Então a gente vai ter que, a gente vai ver que o mercado está com força de compra. Aí a gente soma mais essas confluências que a gente faz, né? Agora essa última vela aí, Augusto, ela veio com uma vela grande de força, mas ela não rompeu os pavis anteriores. Qual vela? Essa grandona aí. Qual Depois grandona? aqui tá parecendo um sanduíche, onde tem a verde e. Não, mais pra cá, o esquerdo. Isso, essa aí. Ela não rompeu os pavis anteriores e deu continuidade. É nessas aí que às vezes eu me pego. Essa daqui? Sim, isso, Você fala essa verde, por que que ela deu continuidade? exato. Bom, é Se ela porque não rompeu. se você pegar uma marcação de preço aqui, você vê que ela voltou para o nível de compra aqui, ó. Eu tô acabando de falar sobre isso, entendeu? Ah, entendi. Olha aqui, ó. Ela engolfou a nossa venda e voltou para nossa posição aqui, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela saiu da nossa posição que estava defendendo a venda e voltou para o nível da nossa posição que está defendendo a compra. O preço está com força de compra, Então, nesse certo? caso, nessa vermelha aí que está no meio, seria uma operação arriscada, nesse caso, né? Aqui, Não essa que está no meio. nessa Entre. daqui, Sim. Se seria uma ela. operação de. Não, aqui nessa vermelha você pegaria uma reversão tranquila. Olha onde ela travou. Ah, entendi. Olha onde ela travou. Papai, Olha você aqui o que ela escutou tem a para a gente música buscar. daqui? Escutei, filho. Tá entendendo? Tô entendendo. É tudo referência, né? Você tem que ter referência do cenário na leitura do preço, mas essas leituras que a gente faz. O preço rompeu uma nova alta, deixou uma nova alta, ele está indo buscar, mas está dentro de outra posição que determina a venda. Aqui, por exemplo, olha por que não continuou. Aqui está na força, tá vendo? Teve uma pressão de alta. Por que não continuou? Porque a retração veio daqui. A retração veio daqui é porque essa vela defende aqui, ó. Essa vela aqui defende. Então, aqui dentro o poder é de venda. A compra aqui dentro vai ser defendida onde? No nível que chega naquele nível lá. No nível da compra, que chega até onde a venda está defendendo. Então, aqui dentro vai ser a nossa compra. Ó. Olha lá, o preço rompeu para dentro da nossa compra, continuou. Até aqui, né? Só que aí depois você vê o preço desenvolvendo, você vê que tem novas posições defendendo a venda. Olha que interessante isso. Essa posição aqui agora já defende a venda. Antes era aqui. Agora essa defende. Aí agora acontece isso, ó. O preço de compra fecha, defendendo pela venda, o preço desce. E agora vai fazendo assim, ó. Quando o preço chegar aqui, vai defender de novo. Agora ela vai defender aonde? Ela vai defender no pavio ou no corpo dela? Eu falo dessas duas velas grandona verde. Quando é que eu vou saber que ela já Você passou fala por uma área de dessa compra? daqui, dessa Sim. daqui, você fala? Quem está defendendo ela nesse Quem caso? está defendendo é aqui, ó, essa vela vermelha. A entrada do corpo dela até o pavio. Até ali você tem defesa de venda. Não, eu estou falando da compra. Aqui, ó. Até aqui é venda. Acima daqui você tem compra. Hum. Entendeu ou não? Eu tô- me deu um nó aqui na cabeça.
É porque eu tô olhando para essas duas grandonas aqui, ó. Logo essas duas grandonas lá atrás. Não a de lá, lá atrás. Essa? Sim, essas duas grandonas aí. Foi ela que tá defendendo essa grandona. Ou, defendendo não. É ela que, depois que aquela vela da frente subiu, foi por causa dessas duas grandonas aí que fez ela botar aquela outra pequenininha pra cima. Qual outra pequenininha? Aquela outra verde lá pra cima, foi ela que fez isso? Essa? Sim, Não, o que fez essa vela ser para cima foi o que eu falei. Foi isso. Essa vela isso aqui não é uma divisão de preço? isso, A gente tem um posicionamento de reversão. Isso aqui é um posicionamento de continuidade. Então, aqui nós estamos defendendo a compra. exato. Isso, é isso mesmo. Esse preço aqui rompeu, engolfando aqui, né? Rompeu a nossa venda, voltou para o nosso nível da compra aqui. É isso Mas é, mesmo. mas é isso. Ela voltou para esse nível dessa compra por causa desse pavio ou por causa dessa vela grandona? Ou Qual por causa pavio? Qual Oi? pavio? Esse pavio? O pavio, não, do pavio da nova alta, depois que fechou o lote. Porque essa Esse? vela anterior lá atrás, não, a vela anterior lá atrás fechou o lote, dando continuidade com essa vela maior. Aí a vela de lá da frente, isso, exato. Aí a vela de lá da frente que você pintou em branco ultrapassou o pavio dessa vela que fechou o lote, que criou uma primeira nova alta, dando segmento em uma vela maior. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber, ela ultrapassou o pavio, mas vamos dizer, se ela ficasse abaixo desse pavio e pulasse para cima dessa outra vela grandona aqui, ela estaria num posicionamento de compra também, né? Ou de venda, quer dizer. Para ela estar Ou no de venda posicionamento de de compra, compra. para ela estar no posicionamento de compra, ela tem que estar dentro da região desse posicionamento que deu a continuidade da reversão. Se Entendi. essa vela tivesse um pavio, tá? Se essa vela tivesse um pavio, o preço o preço já estaria na posição de compra, mas aqui a confirmação seria onde está a injeção, Ah, entendi. tá? Entendi. Esse nível de compra começa onde está a injeção, mas é defendido pelo pavio dela também, se ela tiver um pavio embaixo. Ah, entendi. Defendido, tipo, caso o preço vem tentando achar uma reversão, faz uma retração, aí você tem uma confluência para reversão, porque ela defende a posição de compra, desde o pavio até o começo da injeção, entendeu? Entendi. Perfeito. Obrigado, Augusto. Opa, tamo aí. Galera, alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Aqui no chat está tranquilo. Se quiser já iniciar aí. A nossa aula era sobre isso, né? Sobre o que que a gente faz para identificar se o preço está com força de alta, força de baixa, para a gente poder ter uma confluência aí no segmento do movimento. Tem. Só me dá um minuto, gente, que eu vou pegar um carregador aqui. Ok.
Quando vocês estão me ouvindo, vendo minha tela aí? Sim, estamos sim. Quando a gente fala de confluências, tá? A gente fala de movimentações do preço que confirmam para a gente o sentido do preço, o sentido do movimento do preço. Então, muitas situações dentro do gráfico que a gente encontra, que a gente acaba considerando como confluências para confirmar o sentido do movimento do preço, tá? Então, uma delas são essas marcações que a gente faz de onde o preço se divide, né? De onde o preço se divide e ele tende a romper. Quando o preço rompe, a gente consegue identificar a força do movimento. Quando a gente identifica a força do movimento, a gente consegue identificar se o preço tende a seguir o movimento, se ele tende a retrair. A gente tem os registros, né? E quando o preço retrai numa nova alta, numa nova baixa, a gente sabe que é uma confluência para reversão, tá? Mas não quer dizer que vai retrair numa nova alta, vai reverter. Então, é tipo assim, o preço está com força de alta, o preço está com força de alta. Aí eu tenho uma baixa aqui, o preço pegou, veio aqui, retraiu. Eu tenho mais uma confluência, mais uma confirmação para o preço continuar. Então, a confluência é tudo que você identifica como digamos assim, tudo que você identifica no gráfico que dá sequência no movimento, tá? E que pode acontecer ali dentro daquele cenário que você tiver. É, e se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, hein? Tem uma pergunta aqui do Cícero. Reversão é considerada nova baixa ou nova alta? Imagino que deve ser após a reversão. A próxima vela é considerada nova alta e nova baixa? Acho que é isso, né, Cícero? Tipo aqui, ó. Será que é tipo aqui que ele quer saber? Diga aí, Cícero, se é isso mesmo. Só confirma. O pavio? Mas imagino que deve ser isso mesmo. Sim. É a primeira alta, é o primeiro registro de alta do lote, né? De um microlote. Considerando que no nosso operacional a gente considera tudo no micro, é considerado uma nova alta para nós, sim. Tanto é que o preço trabalha em volta dela. Você pode, sempre que você tiver dúvida se é importante ou não, faz o seguinte, marque essa taxa, tá? Quando você tiver dúvida, e vê o posicionamento que rompe essa taxa, e vê o trabalho que o preço faz ou acima desse posicionamento, ou abaixo desse posicionamento. Aí você vai ver se essa nova alta que você está identificando é certa ou não, tá? É, aqui, ó, o preço segura na compra, né? Quando o preço rompe, trabalha acima dessa posição e olha a posição de venda. Tá vendo? Se você tiver dúvida, essa daqui é o exemplo, né? Essa daqui é a posição que fechou. Olha aqui, que rompeu aqui. Olha o trabalho que o preço faz. Acima dela ou abaixo dela. O pavio também é importante para nós. Tá vendo? Se o preço romper, ele vai tender a se manter abaixo. Sempre que você tiver essa dúvida, faz essa análise. Olha lá, o preço rompeu. Aí a gente vem aqui nessa posição que já rompeu. Tudo em função desse registro de alta aqui de uma reversão. Aqui se mantém abaixo, aqui é a mesma coisa. Sempre que você tiver essa dúvida, faz essa análise. Você pega o registro que você está com dúvida se é nova alta ou se é nova baixa, se tem importância ou não.
tá? Você pega o posicionamento que rompe essa nova alta, nova baixa de lote, né? Aqui a gente teve uma reversão, então a gente tem dois casos, né? Você faz duas marcações, mas no caso seria só uma. Tu faz uma marcação aqui e vê o preço trabalhando nos limites dessa posição. Se tiver respeito, com certeza é uma nova alta. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Então, lê lá o chat lá para ver se você consegue entender ali. O Cícero refez ali a pergunta. Reversão é considerada a reversão tem que ser final de taxa única ou vela de comando da reversão. Eu acho que eu não entendi a pergunta dele, não. Cícero, você tem áudio aí que às vezes se você puder falar ficaria melhor. Ô Augusto, Oi, quando eu estou em uma reversão de baixa para alta, a marcação eu tenho que fazer na vela vermelha, né? espera aí, rapidinho, por favor. Que legal, filho. Deixa eu O ver. papai tá Aí falando. fica vendo, ó. Ele fica assustado quando apaga a luz, daí ele fica a luz quando ele não fica mesmo. Legal, filho. Deixa isso daí salvo, depois você mostra pro papai, tá? O papai tá acabando aqui. Continua aí, por favor, desculpa. Em uma reversão Sim, de baixa para alta ou de alta para baixa, eu queria saber o seguinte, por exemplo, numa de baixa, eu marco sempre na vela vermelha, né? E na de alta eu marco na vela verde, né? a reversão aqui, ó, vamos supor, essa reversão aqui, Sim, se fosse para você marcar uma reversão aqui, um ponto de referência importante, é, na verde você marca o nascimento da verde, que é onde o vendedor fecha a vela defendendo a sua posição, e na vermelha também, né? Anterior a ela, nessa reversão, certo? sim, O pavio da verde também é interessante, tá? Porque defende a compra. E se for lá em entendi. cima, é a vermelha aonde o vendedor defende a posição aqui, ó, né? Sim, Desculpa. É a verde aonde o vendedor fecha defendendo a posição e a vermelha aonde ele entra. Ali são teus pontos de reversões. e o É pavio porque também, tá né? com gap, né? E o pavio da vermelha, que defende a venda. Aqui vai ser futuro. Quando o preço Entendi, entregar, ele desce também. Acima daqui com uma nova alta, uma nova baixa, ele dá continuidade. entendi. Obrigado, Augusto. Opa, de nada. Eu não sei se vai ser nessa aula, se vai ser na próxima aula. Eu queria saber sobre como é? Essas marcações de instalação, desinstalação. Você poderia dar alguma pincelada ou vai ser na próxima aula? Desinstalação, Sim, de instalação, desinstalação, alguma coisa assim que eu vi, acho que foi não sei se foi no,
como é? Um e-book que vocês mandaram, alguma coisa assim. É o seguinte, deixa eu falar um pouquinho de desinstalação aqui. A desinstalação, ela é legal porque ela serve de confluência a favor da reversão, porque ela determina um posicionamento, né? Ela determina um posicionamento. Você tem pressão de alta, mais fechamento de venda, você vai ter um posicionamento de venda. Embaixo é a mesma coisa. Você tem pressão de baixa, aí você tem um fechamento no comprador, você vai ter um posicionamento de compra. Isso tende a reverter o nosso movimento. Isso é uma taxa de defesa, tá? A desinstalação é uma transferência de taxa de defesa. O vendedor que está defendendo o preço daqui até aqui, ele passa para cá, fecha esse preço e se posiciona aqui. Então, aqui é uma zona forte de preço de retração aqui, ó. É uma zona forte, forte, forte. Se o preço retrai dela, o preço reverte. Sempre que acontecer essa transferência, assim, a posição que faz o posicionamento, tá? Ele é forte para ter retração e reversão. Isso a gente só vai identificar quando tiver, digamos, dois pavis na mesma direção, é isso? Olha aqui, ó. Retração e reversão. É sempre dois pavios simétricos, né? Ah, entendi. Independente de cor, né? Considere simetria, não precisa ver a cor, não. Ah, entendi. Para posicionamento, tá? Para fazer isso aí que eu te mostrei agora aí. Entendi. Tá? Augusto, a gente tem mais Opa. uma pergunta aqui a respeito do gap. Como que a gente opera em cima do gap? O gap é lindo, hein? Quem perguntou do gap aí? O gap é... Suzana. Ô, Suzana, boa pergunta. Vamos falar um pouquinho do gap aqui. Meu, é muita coisa para falar. Vocês têm que fazer pergunta mesmo aí, que aí vai aparecendo uma confluência legal que a gente pode usar do gap é que o gap sempre é jogado para um posicionamento do lote fora do lote que ele está trabalhando, tá? Então ele tende a seguir esse posicionamento. O preço está subindo, o preço está descendo. O preço está subindo, o preço está descendo. Era para subir, mas ele deu um gap de baixa. Opa, olha o posicionamento. Se ele fizer o posicionamento de compra, ele vai subir. Se ele estiver dentro do posicionamento de venda, como assim posicionamento de venda? Vou te mostrar. Ó, tipo, essa vela fechou aqui, mas o gap trouxe ela para cá, né? Essa vela fechou aqui, mas o gap jogou ela para cá. Sempre dá entrada no gap quando você achar o posicionamento. Se você vê o posicionamento que está casando, que ali é venda, olha que lindo, olha que lindo, lindo, lindo. Olha aqui o tamanho desse posicionamento. Deu um gap, pulou, opa, viu que caiu numa posição, pronto, venda, pronto, beleza. Quando você conseguir identificar, pode entrar a favor do posicionamento aí que não vai dar nada, tá? Lógico, sempre somando a confluência. Agora, vamos supor, o preço tá aqui, aí o gap foi lá em cima. Você sabe que o preço tem que registrar, ele tem que ser contabilizado em toda a parte do gráfico. Então, se o preço estava aqui e ele foi lá em cima, você sabe que ele vai descer. Então, qualquer operação tua que tu tiver lá em cima, tu sabe que você tem uma confluência a mais para put, tá? Em caso de dúvida, porque o preço tem que voltar no lugar do gap. O preço tem que voltar. Ele tem que contabilizar, nem que seja só no pavio, só no registro, mas ele tem que trabalhar no lugar do gap. Então, faça essas considerações aí quando você vê o gap.
O gap sempre vai fazer isso, tá? Se você não achar, se você não ver o posicionamento, beleza, não entra, já era, tranquilo. Agora, se você ver, vamos ver mais um gap aqui. Agora, se você ver, se você encontrar, beleza. Se você não encontrou, deixa de boa, não dá nada. Ele, olha que lindo, olha que lindo. Esse gap, hein? Esse gap. Olha que lindo aqui. Agora, olha o tamanho do preço. Vê se não tem tudo a ver. Eu coloco lá no pavio do preço, lá, ó. Eu coloco no pavio desse preço, ele está em cima da injeção. Ele repete certinho o posicionamento, gente. Isso daqui é relíquia que eu falo para vocês, tá? Isso aqui vocês não vai ver mais ninguém falando disso em nenhum outro lugar. Se você colocar uma linha aqui, onde eu coloquei embaixo, e eu colocar uma linha em cima aqui, ó, você vai ver que até o tamanho da vela é igual. Até o tamanho da vela é igual. Tudo isso só por causa de um gap. Não sei se vocês já conseguiam ver isso antes, mas isso acontece com muita frequência no gráfico aí. Eita, essa vela verde em relação a essa vela. Você só tem que conseguir encontrar. Se você conseguir encontrar, beleza. Você consegue saber até o tamanho do preço. Você consegue pegar até 2, 3 entradas por taxa, porque você sabe se o preço fizer uma ação de compra maior lá em cima, pelo tamanho dessa injeção aqui, você sabe até onde o preço retrai. Então, o gap é legal para você usar como confluência quando você marca onde o preço nasceu e você tem que conseguir encontrar, né, dentro do tempo aí da sua entrada aí, aonde está o posicionamento que ele está fazendo. Mas o gap, ele é sempre traiçoeiro. A vantagem do gap que eu vejo, eu gosto do gap em 15 segundos, porque se o preço está trabalhando aqui, se o preço está trabalhando aqui, né? Se o preço está trabalhando aqui, aí eu venho no meu preço de compra, e ele aí do nada ele começa a trabalhar aqui, ó, eu já tenho uma confluência para put a partir de qualquer vela depois dessa, que ela vai ter que descer para registrar ou no pavio, contabilizar, ou então em injeção, fazer uma vela vermelha aqui, não sei. Vocês podem ver depois, dar uma olhada, façam estudos aí, que é até legal também. Se você colocar uma linha nos espaços do gap, você vai ver que sempre vai ter um preço trabalhado, registrado, contabilizado ali dentro. Esse preço vai ficar certinho dentro da nossa marcação. Porque ele registrou, contabilizou, trabalhou, fez a posição para identificar o registro contabilizado dentro do gráfico. Sempre vai ter isso. Você sempre vai achar um preço que cabe dentro do seu gap. Não sei se vocês sabem disso. E quando o preço couber dentro do gap, ele vai fazer a reversão a favor do movimento. Se o teu preço aqui, ó, se o teu preço aqui é venda, na hora que ele travar, é tudo uma marcação de confluência a mais. Na hora que ele travar aqui, ele vai descer. Se ele travasse na venda aqui, o preço subiria. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu falar uma coisa legal para vocês aqui também, tá? Uma coisa muito top aqui, ó. Top, top, top. Para vocês usarem. Não, eu vou falar disso na próxima aula, que é setup amanhã, é melhor. Amanhã a gente fala disso. Vou falar uma coisa de um outro cenário legalzinho aqui para vocês também ficarem ligeiros, tá?
Nos 15 segundos ele aparece muito. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar uma dica legal para vocês também aprenderem aqui. Serve para vocês somarem confluência aí. Tá? Então a gente falou um pouquinho do gap. Ver os posicionamentos, ver a força do preço, tá? Às vezes a gente faz toda uma leitura put, mas se o preço voltou para dentro de uma posição de compra, é porque a compra está prevalecendo. Tenta ver isso daí, tenta focar nisso daí. Caramba! Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Eu quero falar para vocês um pouquinho do Doji, que serve para vocês usar como cenário também, tá? Confluência. Esse Doji aqui, ó. É sempre legal vocês marcarem as extremidades do Doji, porque o Doji ele serve para resetar o mercado. Ele vai começar a trabalhar um novo preço. Mas o Doji ele serve para fazer registros. E os registros do Doji são importantes para nós, porque depois desse Doji a gente não teve domínio de venda. Olha o que acontece com o preço quando ele trabalha abaixo do domínio do Doji de novo. A venda prevalece, tá vendo? Então a gente tem uma confluência com a put, se você souber desse cenário, dessa leitura dentro do cenário. Tá vendo que aqui fez venda? Olha aqui ele fazendo venda de novo. O que vai acontecer? Tá vendo? Vai aparecer um Sonic e vai morrer. Sério? Olha, apareceu. Tá vendo o que eu vou fazer? Morreu. Credo, para de ver essas coisas. Tá? Pode desligar isso daí, credo. Vocês entenderam, gente, a respeito do 2G? Vou mostrar para vocês de novo do 2G aqui, ó. É sempre bom vocês pegar. A gente pega tudo para confluência, tá? Tudo para confluência. Tudo. Olha só. Olha que lindo aqui. Sim, pega outra televisão. Um exemplo aqui, tá? A gente está falando. Olha aqui. Venda. Então, os pontos do Doji, de registro do Doji, são muito importantes para nós, tá? Tem gente que fala que não opera Doji. O Doji é muito bom para você pegar como referência no passado do preço, para você saber o domínio do preço também.